Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja busca incansável pela verdade levou ele numa jornada, nossa, que jornada, de um filósofo pagão totalmente imerso no pensamento grego, a um dos mártires mais corajosos do início do cristianismo. Essa é a história de São Justino. E tudo começa com essa pergunta, né? A questão fundamental que moveu cada passo da vida de Justino. E não era uma curiosidade passageira, sabe? Era uma verdadeira obsessão, a força que impulsionou ele por um mundo cheio de ideias conflitantes, tudo isso para achar uma resposta definitiva. Para a gente entender o Justino, a gente precisa primeiro visualizar o mundo dele. Pensa só, estamos no século II, bem no coração do Império Romano. O cristianismo era visto como uma seita oriental, super estranha e suspeita. Os cristãos eram acusados de umas coisas absurdas, de serem ateus, porque negavam os deuses romanos, e até de canibalismo. Era uma época bem turbulenta onde se declarar cristão podia custar a própria vida. E foi nesse cenário que a nossa história realmente começa. Antes de encontrar o cristianismo, o Justino era, acima de qualquer coisa, um filósofo. Um cara apaixonado pela sabedoria que acreditava de verdade que a razão humana podia sim desvendar os maiores mistérios do universo. Ele nasceu lá por volta do ano 100, na antiga Siquém. Justino veio de uma família pagã e recebeu uma educação de primeira na tradição filosófica grega. Desde jovem, ele tinha um único objetivo, uma única paixão que consumia ele: encontrar a verdade. Ele não estava atrás de fama ou de grana, mas da sabedoria pura, absoluta. E essa busca levou ele a uma verdadeira peregrinação intelectual. Ele foi batendo na porta de todas as grandes escolas filosóficas. Com os estoicos, ele ficou frustrado, porque eles achavam que conhecer Deus era irrelevante. Um peripatético, seguidor de Aristóteles, já o decepcionou de cara ao exigir pagamento. Os pitagóricos dispensaram ele porque ele não manjava de música ou geometria. Finalmente, com os platônicos, ele sentiu que estava chegando perto. A ideia de contemplar o mundo de formas perfeitas o levou pela primeira vez pertinho do conhecimento de Deus. Mas ainda faltava alguma coisa. Foi então, bem quando ele achava que estava mais perto da verdade, que um encontro totalmente inesperado mudou o rumo da vida dele por completo. Um momento que ia transformar sua busca para sempre. Imaginem a cena: Justino andando sozinho na praia, refletindo sobre as ideias de Platão. De repente, um homem idoso com uma aparência bem venerável se aproxima, e um diálogo que parecia casual se torna o ponto de virada de toda a existência dele. O ancião fez uma revelação surpreendente para ele. Disse que muito antes de Platão ou Sócrates, existiram homens, os profetas hebreus, que não só falaram sobre a verdade, mas falaram inspirados pelo próprio Espírito Divino. Eles não eram meros teóricos, eram testemunhas. O ponto interessante aqui é que o ancião não disse que a filosofia era inútil, mas que era incompleta. A razão humana, por mais brilhante que fosse, só conseguia ir até um certo ponto. Para alcançar a verdade plena, era preciso a revelação de Deus. Foi como se uma porta totalmente nova se abrisse na mente do Justino. A partir desse encontro, Justino não abandonou a busca dele. Pelo contrário, ele a intensificou, só que agora com uma nova direção. Ele estava prestes a descobrir o que ele mesmo chamaria de a verdadeira filosofia. As palavras daquele ancião, como o próprio Justino descreveu, acenderam um fogo na alma dele. Ele mergulhou de cabeça nos escritos dos profetas e lá pelo ano 130 foi batizado. Ele abraçou o cristianismo não como o fim da filosofia, mas como a sua realização máxima. Mas não foi só um argumento intelectual que o convenceu, não. Ele viu os cristãos sendo levados ao martírio. E, nas palavras dele mesmo, a coragem e a serenidade com que eles enfrentavam a morte era um testemunho poderoso. Ele chegou à conclusão de que pessoas que morriam daquele jeito não poderiam estar vivendo no erro ou na maldade. A vida delas era uma prova tão forte quanto os textos dos profetas. E o ponto crucial é este: Justino não tirou sua túnica de filósofo. Ele continuou se vendo como um, só que com uma nova missão. Ele abriu uma escola em Roma, não para ensinar Platão, mas para ensinar Cristo, a quem ele considerava ser a única filosofia segura e proveitosa. Como um filósofo cristão, Justino precisava construir uma ponte entre o mundo do pensamento grego e a sua nova fé. E a solução dele para isso foi uma das ideias mais influentes da teologia primitiva. Ele chamou essa ideia de logos spermáticos, ou as sementes do verbo. A ideia é genial. Justino argumentava que o logos, a razão divina que se encarnou plenamente em Jesus,
tinha espalhado sementes de verdade por toda a história e em todas as culturas. Então, os grandes filósofos gregos, ao usarem a razão, captaram fragmentos dessa verdade divina. Isso significava que Platão não era um inimigo, mas sim um precursor a ser compreendido. Tudo aquilo que os filósofos buscaram de forma meio vaga, meio incompleta, Justino via plenamente realizado em Cristo. Ele não estava rejeitando seu passado filosófico, ele estava mostrando como aquele passado apontava para sua nova fé. A jornada de Justino, que começou com uma pergunta sobre a verdade, o levaria ao teste final. Num mundo hostil ao cristianismo, viver e ensinar essa verdadeira filosofia teria um custo altíssimo. Em Roma, sua defesa pública do cristianismo atraiu inimigos. Denunciado e preso, ele foi levado a julgamento. E o crime? Apenas ser cristão. Justino agora estava na mesmíssima posição daqueles mártires que ele tanto admirava. Diante do prefeito romano, que o pressionava para abandonar a fé e sacrificar os deuses para salvar a própria pele, Justino recebeu a pergunta final sobre a sua convicção. E a resposta dele foi o testamento de uma vida inteira de busca. Nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, a busca tinha terminado. A verdade que ele procurou em livros e debates agora era uma certeza viva dentro dele, uma certeza pela qual ele estava disposto a morrer. Sua jornada intelectual tinha se tornado uma convicção inabalável. O prefeito, talvez frustrado com a calma dele, fez a ameaça final, a de tortura e expulsão. A resposta de Justino a essa ameaça resume perfeitamente sua identidade como filósofo e como mártir. O homem de bem não abandona a fé para abraçar o erro. Para Justino, a questão era simples. Recuar seria uma traição não só a Deus, mas à própria filosofia, à própria verdade que ele passou a vida inteira procurando. Foi a declaração final de um homem que encontrou o que buscava. E assim, por volta do ano 165, o filósofo Justino foi açoitado e decapitado, recebendo o título que o definiria para sempre, Justino Mártir. A palavra mártir, que vem do grego, significa testemunho. A morte dele foi seu testemunho final da verdade que ele encontrou. A vida de Justino nos deixa com essa pergunta poderosa. Para ele, a busca pela verdade não foi só um exercício acadêmico. Levou através de escolas de pensamento, ao encontro na beira do mar, a uma nova fé e, por fim, ao sacrifício supremo. A jornada dele nos desafia a pensar sobre o valor que a gente dá à verdade em nossas próprias vidas.